Este ano vai haver alterações nas regras do licenciamento no âmbito do programa Simplex. Connosco está Hugo Santos Ferreira, presidente da Associação Portuguesa de Promotores e Investidores Imobiliários, para nos explicar algumas das principais medidas. Bem-vindo, Hugo. Muito obrigado, agradeço o convite. Muito bem. Começo por perguntar-lhe quais são as mudanças que terão mais impacto no setor. Bom, antes de mais, muito obrigado pelo convite. É com muito gosto que aqui venho a falar sobre uma... Não gostaria de chamar reforma, porque acho que não é uma reforma, talvez uma revolução. E esse é talvez o grande impacto que vamos ter, eu diria, no curto e médio prazo. Estamos a tratar e estamos em cima de uma profunda mudança de paradigma no licenciamento urbanístico, e a primeira nota que eu gostava de deixar era esta. Continuar o que tínhamos era impensável e era inadmissível. Penso que as pessoas têm que perceber isto. O licenciamento urbanístico, o caos do licenciamento urbanístico, o facto dos processos não avançarem, e para as pessoas terem uma ideia em casa, estamos a falar de processos que poderiam demorar 3, 4, 5, 6, 10 anos numa Câmara Municipal, estava a ser um dos principais entraves à colocação de mais casas no mercado. Ora, se nós colocamos cada vez menos casas, nomeadamente novas ou reabilitadas no mercado, isso tem um único efeito. É que as casas que estão no mercado ficam mais caras, estão em menor número e, portanto, as pessoas queixam-se que não têm acesso à habitação, que não têm uma casa para viver. E eu digo isto de forma muito clara porque conheço bem o nosso mercado. O licenciamento urbanístico, portanto, o atraso do licenciamento urbanístico, eu diria talvez a par do excesso de carga fiscal que nós temos na construção de casas para os portugueses, era o maior responsável pelo problema de habitação que nós vivemos no nosso país. E dou sempre este exemplo. Imaginem um conta-gotas com um certo efeito estrangulador, que está aqui. Isto é o licenciamento urbanístico. E aqui temos uma série de investidores e de capital. Como sabem, o investimento imobiliário hoje em dia gira em torno de muito capital, e só para terem ideia, Portugal estamos a falar na casa dos 15% do PIB nacional em matéria de volume de investimento, que está aqui em cima e que quer colocar casas no nosso mercado, mas que tem que as licenciar. E, portanto, como tinha que as licenciar, entrava no processo de licenciamento e o licenciamento que estava aqui acabava por funcionar com um efeito conta-gotas. Enquanto que tínhamos aqui decisões de investimento, projetos em potencial, eu diria aos milhares, passa 1, 2, 3, 4. E, portanto, este era o panorama que nós tínhamos e, portanto, quando as pessoas se queixam que têm menos casas e casas mais caras, deve-se, em grande parte, eu diria quase em metade dessa parte, ao licenciamento urbanístico. E, portanto, eu digo que o Simplex é um bom primeiro passo e foi um bom passo que este Governo deu, que era preciso. Talvez possamos equacionar-nos se foi longe demais. Grandes impactos. Bom, eu diria 2 ou 3. Acabar com as licenças de utilização, nomeadamente, e com a obrigatoriedade dessas licenças de utilização, nomeadamente nas escrituras públicas, nos arrendamentos, inclusivamente acabar com a ficha técnica de habitação, o que está a dar um grande burburinho na nossa sociedade. Já lá iremos. Um outro segundo ponto que acaba, no fundo, com o papel, com o alvará de construção. Estas talvez sejam, enfim, a par de outras que não vale a pena entrarmos aqui em temas técnicos, mais técnicos, estes são os grandes temas, as grandes mudanças que vai operar. E, enfim, para as pessoas que nos veem em casa e que nos ouvem em casa terem ideia, esta foi a aposta muito clara do Governo. Alguma coisa é preciso fazer, tem que ser uma coisa rápida, e isto, nós temos que ver este Simplex de uma forma tripartida, ou seja, como uma parte de um mecanismo a 3 velocidades. Esta velocidade mais rápida, que tem as suas vicissitudes, tem os seus desafios e tem os seus problemas, mas é positiva, e que vai ser mais efetiva e que entrou já em vigor no dia 1 de janeiro e vai entrar em grande parte também no dia 4 de março. Depois há uma segunda velocidade um bocadinho mais lenta, que vamos ter que esperar, eu diria, 2, 3 anos, até termos um código da construção, só para perceberem, para as pessoas perceberem em casa muito rapidamente porque é que se fala num código da construção. As pessoas têm que saber que há 2.000 leis em vigor para construir uma casa. Isto é impossível. Portanto, o Código da Construção vai resumir, simplificar, revogar, unificar 2.000 leis. Estamos a falar daqui a 3 anos. E também, mais ou menos nos mesmos 3 anos, uma outra componente, portanto, será a terceira parte, que tem a ver com a digitalização dos processos. Ou seja, é inadmissível que no século XXI, em 2024, estejamos a submeter projetos em papel sem uso das novas tecnologias. Isso também está previsto e, no âmbito do que é, enfim, isto tudo fez parte um bocadinho também do pacote mais habitação e dentro dessa estratégia
há a intenção, dentro de 3 anos, enfim, talvez um bocadinho mais, termos uma plataforma única, centralizada, digital, de submissão dos processos. Este é o patamar que temos para a questão do licenciamento. Indo aos 2 pontos que falávamos há pouco, mais conturbados. Bom, questão das licenças de utilização que tem preocupado, nomeadamente, o consumidor final. Vamos lá ver. É preciso dizer isto de forma muito clara. Não estamos a isentar processos de licenciamento, ou seja, vão continuar a haver processos de licenciamento, mais ou menos simplificados, mas vão continuar a haver processos de licenciamento. A única coisa que se acaba é com a obrigatoriedade de apresentar um papel, a dita licença de utilização, desse imóvel. E tem-se dito, enfim, e penso que o debate é bom, é positivo, e tem a sua razão de ser, como que desprotege o consumidor final, a pessoa que vai comprar, por exemplo, a sua casa. Bom, mas a primeira coisa que temos que nos perguntar: quantos de nós, quando compraram a sua casa, efetivamente leu a licença de utilização? Ninguém. Confiam. Quantos de nós, na prática e na realidade, olhou alguma vez, quando comprou a sua casa, para a ficha técnica de habitação, que é o documento que se acabou e que é obrigatório apresentar? A verdade é esta: muito poucos. Dou outro exemplo. Os imóveis anteriores a 1951 estão isentos de licença de utilização, porque em 1951, antes, não existia sequer a licença de utilização. A licença de utilização surge em 1951. Bom, e a verdade é, continuam-se a transacionar, quer no arrendamento, quer na venda, imóveis anteriores a 51, nomeadamente na reabilitação urbana, que hoje está tão em voga. Bom, e os consumidores alguma vez queixaram que não havia licença de utilização quando compravam ou arrendavam um imóvel anterior a 1951? Sentiram-se mais desprotegidos? Houve prédios, como se tem dito, que eu já ouvi dizer que caíram, prédios que colapsaram. Bom, nada disso aconteceu. Eu acho que estamos a viver algo que é normal e que advém, de facto, de uma decisão. Eu aqui talvez poria um parênteses, um bocadinho bruta e abrupta, de uma mudança muito rápida e em pouco tempo. O Presidente da República publicou isto há dias, em janeiro. Os portugueses também não estão habituados ao facto de haver pouca burocracia. Nós estamos habituados a um país onde é preciso muita papelada. Esse é um ponto muito interessante, ainda bem que estão nisso. Vamos lá ver. Nós estamos a aproximar, e eu penso que bem, de um modelo anglo-saxónico, que é um modelo mais eficiente. Vamos pensar o seguinte, um caso que muitos de nós conhecerão. Londres. Londres é dos mercados imobiliários mais sofisticados, mais evoluídos do mundo, onde vigora um modelo que está muito mais parecido com este que estamos agora a encarar, onde há uma maior responsabilização dos promotores, dos arquitetos, no fundo dos profissionais do imobiliário e também do próprio consumidor final. Eu acho que o país, quer do ponto de vista profissional, portanto, promotores, investidores, arquitetos, engenheiros, toda a classe profissional e o próprio consumidor final, apresenta já uma maturidade, um conhecimento, um know-how do mercado que está capaz de começar a receber esta sofisticação do mercado. E a verdade é essa. Nós olhamos para Londres, para mercados como, por exemplo, Londres, onde este modelo anglo-saxónico de maior responsabilização dos profissionais e também um maior conhecimento do consumidor, que faz com que, de facto, Londres seja um mercado muito dinâmico, muito interessante e muito competitivo do ponto de vista imobiliário. E, portanto, eu acho que, enfim, eu agora falo enquanto profissional do setor e enquanto presidente dos promotores e investidores imobiliários, nós não temos medo da responsabilidade. E eu acho que isso é uma nota muito importante de passar. Nós, durante muitos anos, exigimos liberdade e exigimos celeridade aos nossos governantes. Pois aqui está. Agora não nos podemos queixar da responsabilidade, porque liberdade é responsabilidade. E, portanto, insisto neste ponto. Do ponto de vista profissional do mercado imobiliário, de quem faz prédios, é um mercado já maduro, sofisticado, altamente profissional e, portanto, não tenho o menor problema em assumir mais responsabilidade conquanto os projetos avancem para a frente. Vamos ter que nos todos adequar a um novo paradigma de mais liberdade, mais responsabilidade. É verdade. Mas a alternativa qual era? Era continuar como estávamos, onde não conseguíamos submeter os nossos projetos, onde não conseguíamos aprovar projetos, onde os portugueses tinham que esperar 5 anos para ter uma casa. Não é solução. Porque eu dou este número para as pessoas que nos veem em casa saberem. Numa cidade como Lisboa, por cada ano a mais, vamos pôr um projeto de licenciamento, que deveria demorar 1 ano, máximo. 1 ano. Já estou a dar de barato 1 ano. Licenciamento. Vamos supor que ele demora 1 ano a mais. Cada ano a mais, desse para lá de 1 ano, que um projeto está preso ilegitimamente numa Câmara Municipal,
estamos a falar de mais 500 euros por metro quadrado nessa casa que as pessoas vão ter que pagar. Porque nunca aquela expressão fez tanto sentido, time is money. E time is money. Cada tempo a mais que um projeto não é vendido, vamos ter, por uma questão, enfim, de rentabilidade, não vale a pena estar aqui a explicar, por uma questão de rentabilidade, as famosas TIRs, vamos ter de repercutir no preço final esse tempo que é um custo. E, portanto, quer dizer que, de forma muito concreta, se um projeto em Lisboa, um T2, demorar mais 2 anos, portanto 3 anos, a ser licenciado, que é possível, muito fácil, não estou a dar nenhuma coisa mirabolante, é perfeitamente possível, essa casa custa mais 100 mil euros às pessoas. E para o consumidor, não é? Apesar de poder ser um desafio do lado da proteção, como se falava há pouco, como tocou também há bocado, era uma revolução necessária porque muito provavelmente vai significar mais casas no mercado e se calhar preços mais baixos. É isso que se espera que aconteça. A habitação tornou-se como um diamante. Um diamante é um bem caro. Porquê? Porque é escasso. Os diamantes são caros porque é um bem escasso, porque não se encontra no chão. Portanto, sendo um bem escasso, é um bem altamente caro. E é isso que a habitação se tornou, um bem escasso e um bem caro. A base do Simplex, enfim, haverá outras, mas a base do Simplex é simplificar, trazer mais casas ao mercado mais rápidas. Isto é a base do Simplex. E por isso, se depois quisermos analisar o Simplex norma a norma, lei a lei, vamos perceber que isso é o que está na base. É tirar muito, por um lado, simplificar procedimentos, eu diria de uma forma muito rápida e efetiva. Não fez aquela reforma que eu acho que era preciso fazer, mas de uma forma mais rápida. Desburocratizar, tirar muitas gorduras do processo, tirar muita discricionariedade da Câmara. O que é que eu quero com isto dizer? Nós, ao termos 2.000 leis e 308 regulamentos municipais, porque é que eu digo 308 regulamentos municipais? Porque temos 308 municípios. Cada Câmara tem o seu regulamento municipal. É como se cada Câmara tivesse fosse o todo-poderoso para decidir num licenciamento urbanístico, não pode ser? Sim, porque por exemplo, construir uma casa em determinado concelho pode não ter nada a ver com E geralmente não tem. E não tem. E geralmente não tem. Aliás, esse é um dos problemas para nós que trabalhamos de norte a sul do país. Temos que lidar com 2.000 leis nacionais, mais o regulamento municipal daquele município, daquele concelho. E as câmaras vão deixar mesmo de poder ser assim tão independentes, por assim dizer? O Simplex limita de forma muito grave, muito severa e de forma muito expressiva e muito clara essa limitação. Aliás, é muito comum ver na lei, enfim, eu que sou jurista, uma coisa que do ponto de vista legislativo nem sequer é bonito, do ponto de vista da prática legislativa, ver legislação, ver leis, ver artigos que dizem as câmaras não podem. E não podem mesmo fazer isto, quer dizer, não é comum ver numa lei, não pode. Não, as leis geralmente trabalham pela afirmativa. Pode-se pedir, deve-se fazer, tal. Bom, aqui não pode, quer dizer, não é comum. Eu acho que nunca tinha visto que talvez quem possa estar mais aflito com esta revolução do Simplex talvez sejam as câmaras municipais. Porque realmente há aqui uma mudança de paradigma muito grande. Por deixarem de ter algo a dizer nestes processos? Vamos lá ver, as câmaras terão sempre coisas a dizer, sempre. Ou seja, eu aqui insisto porque tem-se passado muito esta ideia que acabaram os licenciamentos. É falso. Isto tem que se dizer às pessoas. É falso. Isso não é verdade. Não se acabaram com os licenciamentos absolutamente nenhuns. O que houve é, enfim, uma preferência por algo que se chama a comunicação prévia, preferencial, ou seja, a comunicação prévia, imaginemos, é um processo de licenciamento mais simples, simplificado e mais rápido, que já existia, mas que não se usava um bocadinho pela tónica do papel, porque o papel traz uma coisa que, enfim, quem acompanha mais o imobiliário talvez tenha ouvido, traz uma coisa que se chama segurança jurídica ao negócio imobiliário. Ou seja, eu ter um papel, ter o alvarazinho da construção, dá-me a segurança e que aquilo está bem feito, está licenciado, está legal. Então como é que garantimos essa segurança agora sem alvará de construção? É aí, ou seja, não acaba o licenciamento, vai continuar a haver processo de licenciamento. O que há é, e por isso é que eu digo que a pressão está neste lado maior do lado das câmaras. Porque enquanto que antigamente as câmaras estavam habituadas a não responder, a não respeitar prazos, aliás, como disse, estamos a falar de projetos que duram 5 anos a ser licenciados. Pedia-se um parecer, e os projetos estavam na Câmara o tempo que fosse preciso e ninguém controlava. Bom, mas poder-me-á dizer, mas havia prazos. Havia, a lei tinha lá os prazos.
ninguém respeitava. Bom, mas porquê é que as pessoas não iam para tribunal? Bom, porque infelizmente vivemos num país onde a justiça também não funciona. E, portanto, se eu tenho um projeto que demora 5 anos a ser licenciado, se fosse para tribunal estava lá 10. Portanto, não existe. E depois, enfim, devo dizer, com medo também de represálias, de pôr uma ação em tribunal contra algum titular de cargos públicos, nomeadamente nas câmaras municipais. Portanto, isso não era uma prática. E, portanto, o que é que nós tínhamos? Tínhamos câmaras municipais que, pura e simplesmente, não respeitavam os prazos. E nada se podia fazer. Estávamos completamente de mãos atadas. E isto acabou completamente. A partir de agora, as câmaras têm um prazo fixo, que não interrompe, que não suspende. As câmaras só podem pedir documentação uma vez. E, passado essa vez, o prazo continua a contar. Não suspende por mais coisa nenhuma. Findo esse prazo, o projeto está aprovado. Ou, enfim, o ato em si está aprovado, o que se chama de deferimento tácito, juridicamente. Isto é uma mudança de paradigma muito grande. Como já referiu, já foram transacionadas casas no mercado sem licença há muitos anos. Hoje em dia, por falta de conhecimento, muito provavelmente, as pessoas acham que estão a correr um risco, que podem estar a comprar uma casa que pode ter sido construída ilegalmente. São coisas que assolam a mente das pessoas. Então, de que forma é que podem ter a certeza que está tudo corretamente legalizado e seguro juridicamente, como há pouco falava? Aqui temos que separar... O que é que podem suportar? Nós aqui temos que separar tudo um bocadinho, porque às tantas estamos a misturar tudo no mesmo bolo. Primeiro, vamos ao mercado dos usados. No mercado dos usados, quando vendemos uma casa usada, portanto que já era de um proprietário e foi transacionado 1, 2, 3 vezes a outras pessoas. Nessa transação também é exigida a licença de utilização, certo? Ponto número 1. Como eu disse há bocado, pergunto a quem nos vê e quem nos ouve, quantos de nós, quando fizeram essa transação, efetivamente leu ou foi pesquisar junto à Câmara Municipal se aquilo que nós comprámos estava legalizado? Ninguém. Ou muito poucos. Não digo ninguém, obviamente haverá pessoas que, enfim, têm esse cuidado e bem de ler os documentos quando assinam. A maioria, a realidade, não olha. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quando nós transacionamos uma casa usada com licença de utilização, isso não me garante que a casa não esteja ilegal. Caso típico, as marquises. As marquises. Quantos de nós comprou uma casa com a licença de utilização, quando ela tinha, se fosse posterior a 51, e, bom, mas a marquise está legalizada, não está escrita na licença de utilização. Cá está um exemplo. A licença de utilização não salvaguardava rigorosamente ninguém. Só para finalizar, qual pensa ser o principal desafio num curto prazo, agora daqui para a frente, após a implementação destas? No curto prazo é todos estarmos disponíveis para aceitar esta revolução, termos projetos mais rápidos, mais céleres e aquilo que podem ser os desafios, as dificuldades, nós olharmos para elas como oportunidades e finalmente darmos as casas que os portugueses podem pagar. Muito obrigada, Hugo. Muito obrigado, eu que agradeço. Saiba mais sobre este e outros temas em doutorfinanças.pt e já sabe, siga-nos no nosso canal do YouTube e nas redes sociais.